Adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, dia penitencial. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que purificados pelo esforço da penitência, cheguemos de coração sincero às festas da Páscoa que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos.
Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados a um e mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus como um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje, nesta sexta-feira, dia penitencial, estamos na parábola dos vinhateiros homicidas. Nesta parábola dos vinhateiros homicidas, Mateus narra um proprietário que arrenda sua vinha e envia servos para recolher frutos. Mas os vinhateiros espancam e matam os servos. Por fim, o filho do dono. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta parábola dos vinhateiros homicidas, esta parábola denuncia a rejeição dos líderes judeus a Jesus, indicando que o reino de Deus passará a quem der frutos. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos produzindo os frutos, tenhamos todos os instrumentos das boas obras, como comenta São Bento na regra. E nestas parábolas dos vinhateiros homicidas, encontramos os principais elementos. Primeiro,
Quem é o proprietário da vinha? O proprietário é Deus que cuida da criação. E o que é a vinha? A vinha é o reino de Deus. Israel é, por extensão, a igreja. Hoje a vinha é o reino de Deus que todos nós temos que semear a boa semente na vinha. E quem são os servos? Naquela realidade e na realidade em nosso cotidiano. Os servos são os profetas e enviados de Deus, que foram rejeitados e mortos ao longo da história. Vemos na antiga aliança todos os profetas, vários profetas que foram martirizados. E na nova aliança, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Salvador que se fez humano e também foi traído e foi entregue, foi morto e sepultado, foi morto, crucificado, mas ressuscitou no terceiro dia, e a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. E quem é o Filho que encontramos na parábola? Quem é o filho do proprietário da vinha? Jesus Cristo, que é rejeitado e morto, fora da vinha, crucificado, morto e sepultado. Consequência: a vinha é tirada deles e entregue a outros que produzirão frutos. A igreja, povos que aceitam o Santo Evangelho. Todos nós temos que andar revestidos da Palavra de Deus e ver a nossa fidelidade ao Santo Evangelho. Que temos as responsabilidades, somos batizados, somos trabalhadores da vinha e temos que produzir frutos e que esses frutos permaneçam. Que o filho da vinha, a morte do filho da vinha, a morte do filho do dono da vinha, a morte do filho representa a ápice da rebeldia humana contra Deus e as perseguições, a maldade humana. E por fim, depois que encontramos as três parábolas, que o filho da vinha também é perseguido, e o filho da vinha é o filho do dono da vinha é perseguido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores, que ele é rejeitado, é crucificado, morto e sepultado, e se torna a base de tudo, a pedra angular, que ressuscita, e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa ressurreição. Esta parábola é um alerta sobre a fidelidade ao serviço de Deus e as consequências de rejeitar seu enviado, sendo encontrado no Evangelho segundo Mateus, Marcos e Lucas, nos evangelhos sinóticos. Encontramos a parábola dos vinhateiros homicidas. E na realidade, em nosso cotidiano, tantos são os vinhateiros homicidas, começando na comunidade em que nós estamos, na cidade em que nós estamos, no lugarejo onde nós estamos. Pode ser um lugar tranquilo, mas vemos a realidade em nosso cotidiano, tantas perseguições, vemos tantos países ditadores, como Coreia do Norte, aqui na América Central, Nicarágua. Como é triste, e encontramos esses vinhateiros homicidas. Que assim o nosso Senhor Jesus Cristo fez esta comparação indireta.
de certo proprietário que plantou uma vinha. O proprietário é Deus, e por ser quem volta e fez o lagar para esmagar as uvas, e arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Aqui o nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo uma comparação indireta. E chegou o tempo da colheita das uvas, e o proprietário mandou seus empregados. Quem é o proprietário? O proprietário é Deus. Quem são os empregados? Os empregados somos todos nós que trabalhamos na vinha do Senhor. E lá, então, chegou os empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. E aqui vemos os vinhateiros na primeira comparação. Na primeira vez que chegou os empregados aos vinhateiros, os vinhateiros agarraram os empregados e primeiro espancaram a um e mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. Chegou 3 empregados pela primeira vez, e os vinhateiros agarraram, espancaram e a outro mataram. E depois também vemos os vinhateiros pela segunda vez. Pela segunda vez, o proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Chegaram mais gente, que pela primeira vez foram 3 empregados, e na segunda vez, na segunda parábola, mais empregados em maior número. Mas eles trataram da mesma forma na segunda vez, que na primeira agarraram a um, espancaram outro e mataram outro. E na segunda vez que foram mais empregados, fizeram a mesma coisa. E na terceira vez, na terceira parábola, o proprietário enviou seu filho, e pensou que o seu filho eles iriam respeitar. Mas vemos a ganância. E os vinhateiros viram: esse é o herdeiro. Olha a ganância, o orgulho. Vamos matá-lo e tomar posse da herança. E nesta terceira parábola, então, jogaram-no fora da vinha e o mataram. E o mataram o filho do dono da vinha. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, 3 parábolas o nosso Senhor Jesus Cristo contou da parábola dos vinhateiros homicidas. Na primeira vez, chegou 3 empregados. Os vinhateiros espancaram, bateram e mataram outro. E na segunda vez, chegou mais empregados, um número maior. Fizeram a mesma coisa que fizeram na primeira vez. E na terceira vez, o dono da vinha mandou o seu filho, e eles então mataram o filho do dono da vinha para herdar a vinha. É a ganância. Como é triste. E em nosso cotidiano vemos tantas ganâncias, seja na política. Como é triste nós vemos essa realidade, tantas ganâncias, que essas pessoas se convertam e mudem de vida. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo contou esta parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. E então os sumos sacerdotes e os anciãos do povo pensaram que o dono da vinha iria matar de modo violento os perversos e arregatar a vinha e colocar a vinha a outros vinhateiros, que lhe iria produzir frutos no tempo certo.
E o nosso Senhor Jesus Cristo entra conversando. Perguntou para eles se eles nunca leram o que está escrito na Escritura. E que bonito! Aqui nós encontramos como está no Salmo 117, o Salmo de louvor à misericórdia do Senhor. Que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Quem é a pedra? É Cristo Senhor. E Ele é a rocha firme. E permaneçamos nessa pedra angular, estejamos no reino de Deus, produzindo frutos e que esses frutos permaneçam. Então, o sumo sacerdote e os fariseus viram o nosso Senhor Jesus Cristo, perceberam que o nosso Senhor Jesus Cristo estava falando deles nestas parábolas, na parábola dos vinhateiros homicidas, e procuraram prendê-lo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E não conseguiram, porque as pessoas consideravam o Senhor como o profeta. Viam somente a humanidade, não viam a divindade. E estejamos trabalhando na vinha do Senhor. Não tenhamos medo e estejamos produzindo frutos e que esses frutos permaneçam. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, que todos trabalhem com perseverança na vinha do Senhor, produzindo frutos e que esses frutos permaneçam. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, a Santíssima Virgem Maria. Vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Salve o guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria Imaculada depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e concedei-nos e defendei-nos de todo o mal. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos trabalhando na vinha do Senhor, estejamos colhendo as uvas,
estejamos produzindo os frutos e que esses frutos permaneçam, e estejamos lavando os pés uns dos outros e rezando uns pelos outros. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz